Irmãos, quero parabenizar a banda feminina Maranata, em nome da Superintendência do Cromadalp, que é o Conselho de Regente de Órgãos de Música da Assembleia de Deus, Abreu e Lima, no estado de Pernambuco. Nós que aqui representamos a minha pessoa, junto com o vice-superintendente evangelista Ivan Silva. Nós representamos aqui todos os regentes do nosso campo e ficamos muito felizes em poder, Deus nos dar a oportunidade de participar com vocês nos 40 anos de louvor a Deus. Parabéns pela indumentária, parabéns pela musicalidade que esse ano vocês trazem para a gente de uma forma diferencial. Quero parabenizar vocês pelo tema que vocês escolheram. As dificuldades eu acompanhei, algumas de perto, outra um pouco de longe, mas sei que na obra do louvor, onde cantam, onde tocam, sempre existirá essas dificuldades. Também naqueles que pregam, também passarão e passam por sérios problemas de ordem espiritual e material também. Mas nós fomos preparados para isso. Deus nos preparou, nos capacitou durante esses 40 anos. E agora que estamos com 40 anos, não podemos negá-lo, não podemos deixá-lo de forma alguma. A banda de música feminina, dentro de uma pesquisa dentro de igreja evangélica, é a primeira banda, é a única banda. Existia dentro da igreja evangélica uma banda feminina, porém acabou, e hoje a única do estado de Pernambuco que nós temos conhecimento dentro de igreja é a banda feminina Maranata. Então parabéns por vocês ter garra de permanecer viva durante todos esses anos, e sei que vocês terão forças, porque só depende de vocês. Para um órgão de música continuar na casa do Senhor, não depende do regente, não depende do obreiro, depende do componente. Quem faz o órgão é o componente. Maestro sai, obreiro se muda, todo mundo toma outro caminho, mas a banda permanece por causa dos seus componentes. São os componentes que são as colunas e faz o órgão existir, e não regentes. Quantos passaram? O companheiro, o amigo Paulo Lira, hoje está ali na cama, em uma situação que as nossas orações e súplicas a Deus para que ele melhore é constante. Porém, ele deixou o seu legado, mas vocês permaneceram firmes e estão até hoje louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A banda de música é um grupo Igreja do Senhor, é um grupo composto basicamente por instrumentos de sopros, estão ali, e instrumento de percussão. Esses instrumentos, a banda de música, ela pode ter também, não só o sopro e percussão, mas ela pode ter os instrumentos de cordas, e principalmente as cordas friccionadas, pode ser utilizado na banda de música. Isso é uma banda de música, e nós somos felizes por vocês. Como a orquestra possui um regente, a banda de música precisa de um regente. Sem um regente, ela não pode ser bem conduzida. O regente é quem trabalha toda a técnica musical, é o regente, junto com seus componentes. Então a importância e o meu carinho aos dois regentes, que no labutar desse ano, vem fazendo um belíssimo trabalho. O bom resultado sonoro da banda depende muito dos regentes, da habilidade do regente com os componentes. Veja a dificuldade que é ter uma banda de música, fora o valor do custo que ela é para a igreja, que ela é para o próprio componente, mas assim Deus
tem dado sabedoria ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que tem cuidado, tem deixado, tem me dado liberdade, tem nos dado liberdade com os órgãos de música, para que possamos investir. Tem como um repertório banda de música, vocês vão ver banda de música sempre tocando dobrados, tocando hinos, tocando músicas eruditas. Isso faz parte da banda de música. O instrumento usado nos tempos bíblicos era diferente desses aqui de vocês. Nos tempos bíblicos, pode ser, eles eram divididos, os instrumentos de cordas que eles utilizavam, que era a banda da época, era a harpa, a lira, o alaúde, como você encontra em 2 Crônicas capítulo 29, versículo 25. Eram os instrumentos de corda, e tinha os instrumentos de sopro, também é bíblico. E nos tempos de Davi, nós temos como instrumento de sopro a flauta, que foi antes de Davi, que nós tínhamos já Jubal, que era um dos mestres na confecção e no tocar do instrumento da flauta. A lira, o alaúde, a flauta, o pífaro. O pífaro nós vemos lá em Ezequiel, que é uma flauta menor. Nós encontramos o pífaro, faz parte da banda de música. Nós encontramos lá em Caruaru a banda de pífaros. É flauta, é uma flauta. A buzina ou o chofá, tempos bíblicos. A trombeta, e o instrumento já veio na época dos metais. A trombeta, o chofá era feito de chifre de carneiro. Cortava a ponta, tinha uma habilidade para fazer aquele bocal, né, para que o sacerdote adquirisse a embocadura para tocar e ter os toques específicos. E os instrumentos de percussão bíblicos que utilizava naquela época era o pandeiro, o tamboris, era utilizado. Esse instrumento só podia ser tocado pelas mulheres. E tinha a percussão, que era os símbolos, o símbolo sonoro e o símbolo altissonante. O símbolo sonoro eram uns pratozinhos de metal desse tamanho assim, prato de bronze, que eles colocavam no dedo, e dentro da igreja faziam um som. E diz alguns estudiosos que Asaf, Emã, Etan tocava símbolos. E símbolo sonoro era prato de choque, de banda, para prato de choque. E diz alguns estudiosos que quando eles tocavam dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus parava em cima do povo, pairava em cima do povo, e Deus se fazia presente ao som dos símbolos. Porque naquela época Deus, o Espírito Santo, não habitava dentro da gente, mas ele parava dentro, no meio do povo, se conduzia no meio do povo. Então, os tamboris, os símbolos, o altissonante e os pandeiros, eles não tocavam dentro do templo, era fora do templo. O símbolo sim, dentro do templo, a harpa dentro do templo. Alguns objetivos, temos outros instrumentos que eram também utilizados por outros povos, mas Deus determina em 2 Crônicas capítulo 29, versículo 25, que utilize dentro do templo, que estava sendo ali organizado por Salomão, mas os instrumentistas, os cantores, por Davi. Simplesmente a harpa, o símbolo e os alaúdes, para que se fizesse ouvir, para que Deus ouvisse o som dos instrumentos e ele pudesse fazer presente. Isso era para o seu louvor. Os músicos tocavam esses instrumentos para acompanhamentos de poemas, de hinos, de salmos. E os salmos eram escritos para que os instrumentos acompanhassem. Era lindo, maravilhoso. A dança, a flauta, os tamboris, eles não eram utilizados dentro do templo. Era fora do templo. Nunca podia se dançar dentro do templo. Era fora. Nunca poderia tocar os tambores dentro do templo, era fora. Houve uma guerra, uma guerra no sentido teológico, e digo até que venho a trazer no bom sentido. Quando Martim Lutero, no século XVI, ali 17, com Calvino, quando Martim Lutero coloca o coro
com as vozes femininas, que Davi, eu costumo dizer que Davi nunca ouviu o coral cantar a 4 vozes, como o coral Voz de Sião canta aqui, como sinfonia canta. E Martim Lutero, ele ingressa, faz as irmãs entrar no coral, e ali houve um choque entre Martim Lutero e outros da Reforma, e principalmente Calvino, que não aceitava de jeito nenhum que o coral tivesse esse tipo de música. E houve esse choque doutrinário. Eles queriam, Calvino queria que continuasse da mesma forma que era dos tempos de Davi, e que a Igreja Católica utilizava o canto-chão, o canto gregoriano, mas Martim Lutero tinha outra visão da música dentro da igreja como louvor a Deus. Deus tem esse interesse que esses instrumentos sejam usados para a sua glória. O clarinete nunca pode ser usado para a glória do instrumentista. O saxofonista nunca pode ser usado para a glória do saxofonista. O trombone nunca para a glória do trombonista. A bateria nunca para a glória do baterista. Esses instrumentos têm que ser para a glória de Deus. E tem que estar diante da sua presença. E nunca fora da sua presença. Além de tocar para Deus, tem que estar diante da sua presença. Com a trombeta, o chofar, o som das cornetas, diz o Salmo 98, verso 6, com trombetas, que era o chofar, era o chifre de carneiro, e o som das cornetas, exultai perante a face do Senhor, a face do Rei, já falando ali de Jesus. Se tocava não só para a glória, mas teria que estar diante da face do Senhor. E estar diante de Deus tem que estar em santidade. Quem está diante de Deus tem que estar purificado pelo sangue de Jesus. Quem está diante de Deus tem que estar santificado pela palavra. Quem está diante de Deus é porque entregou a sua vida, e a vida entregue a Jesus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, seu sangue derramado para que nos purificasse de todo pecado. Então diante dele nós podemos tocar, diante dele nós podemos oferecer o nosso sacrifício de louvor. No Velho Testamento os toques têm significados, não era tocar por tocar. O significado dos chofás, do chifre de carneiro, tinha o tequiá. Era muito importante quando eles tocavam, o sacerdote, quando tocava o chofar. O som do chofar faz recordar os judeus o dia em que o homem pecou contra Elohim, contra o Deus, no Éden. E ocorreu uma grande separação, esse toque do chofar, que é o tequiá. Essa razão, quando eles tocam, até hoje, o som comprido significa a grande separação entre Elohim e o homem. Eles sempre tocam o chofar, o tequiá, para lembrar que o homem se separou de Deus. Mas que Deus mandou o seu Filho, chamado Jesus Cristo, para quando ouvir aqueles judeus ouvirem o som do tequiá, do chofar, aquele som longo, dizendo assim: o homem foi separado de Deus. Ele saber que existe um provedor para essa separação e trazer para junto dele o homem. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. E segundo toque que eles tocam, os judeus, no chofar, é o chevarim. Toda vez que eles pegam o chofar e tocam o toque do chevarim, toda vez que o chevarim é tocado, os judeus afirmam a fé no retorno e na entrada do Messias.
e sua recompensa aos justos. Teruá é outro toque do shofar. Lá em Israel, até hoje acontece. É chamado do grande toque, usado para anunciar o juízo de Deus. Simboliza quando eles tocam ali, e eles procuram os montes, e quando eles tocam, soam dentro de Israel a alegria, pois o Senhor perdoou nossos pecados. É o toque que diz: Deus perdoou os nossos pecados, e por isso somos livres para adorá-lo, para engrandecê-lo, para invocar o seu nome. Um dia Israel reconhecerá que Jesus Cristo, Ele é o Messias libertador. Mas eu faço uma pergunta aqui na igreja: não precisamos mais ouvir o teruá, não precisamos ver mais o shofar tocar, porque nós já temos a certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que Jesus Cristo derramou o seu sangue pela minha vida, e eu entreguei a minha vida a Ele, e agora o teruá é tocado constantemente dentro de mim, dizendo assim: agora, Flávio, estás liberto, e tu podes agora glorificar e cantar e se apresentar diante dele, porque Cristo te uniu outra vez, e agora somos salvos em Cristo Jesus. E eu pergunto: quantos aqui têm certeza da salvação? Levanta a sua mão e dê uma glória, porque Ele é poderoso e merecedor dessa glória. Esse é o nosso shofar hoje. Hoje é o nosso instrumento. Quando invocamos o nome dEle através do nosso shofar, o nosso shofar agora é a nossa voz dizendo: Tu és grande, Tu és poderoso, oh glória ao Teu nome. E Deus recebe a nossa voz, o nosso som do nosso instrumento, porque foi o preço caro que Ele comprou na cruz do Calvário. No Novo Testamento, Jesus tirando várias dúvidas de uma mulher de Samaria, Jesus nos ensina que a adoração vem além dos nossos instrumentos musicais. Essa parte eu finalizo para que todos os músicos possam entender isso, inclusive eu. Jesus nos ensina, através do tema de vocês, que vocês escolheram, Jesus nos ensina que a adoração vai além dos nossos instrumentos musicais, do órgão musical que cantamos na igreja. A adoração vem primeiro do introspecto, vem primeiro do Espírito, vem primeiro do fôlego de vida que Ele me deu e que Ele te deu. E tu estás aqui porque o fôlego de vida ainda está aí dentro de você. Oh, glória a Deus, indicando o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Oh, glória a Deus, é quando Ele diz em verdade. Quando Ele diz em verdade, Ele quer dizer, essa parte quando Ele diz: mas agora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando Ele fala em verdade, é uma característica de Deus encarnada em Cristo. Cristo é a verdade. Ei, Cristo é a verdade que liberta. Cristo é a verdade. Não é a minha verdade. Eu acho que é assim. A verdade que está aqui no tema.
é Deus encarnado em Cristo. Cristo, a verdadeira, a grande verdade. E a verdade que já começou hoje, libertando vidas. E quer libertar a tua vida. Mas agora vem, diga comigo, mas agora vem. Ei, não espere para outro momento, diga de novo, mas agora vem. E agora é. Ei, não pensa duas vezes. Diga agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Porque o Pai procura. Onde é que está você? O Pai procura. E onde está você? O Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura. Entregue o seu espírito, a sua alma e o seu corpo em oferta ao Senhor. E que Deus continue nos abençoando. O Cristo da cruz te aguarda. O Cristo que deixou o túmulo vazio te espera nessa noite.